que eu vou falar para vocês é essencialmente tem que me lembrar, é o seguinte, que eu vou explicar para vocês hoje aqui nessa minha palestra é essencialmente o seguinte: eu vou discutir esse caso dessas chamadas estrelas compactas, que é uma parte, digamos, da astrofísica, onde os físicos nucleares, tá certo, têm trabalhado muito. Né? E por quê? E nós vamos ver que essas estrelas são, no fundo, grandes núcleos. Quer dizer, a densidade, né, dessas estrelas dentro. As densidades, aqui é um modelo tipo de estrela, dessas estrelas de nêutrons. Cada fatia aqui é de algum modo um tipo de modelo, que é um bolo. Cada fatia seria uma possibilidade, tá certo, de como a matéria está, de algum modo, composta dentro desta estrela. Então eu vou discutir com vocês um pouquinho desse tipo de coisa. Mas o mais importante é que essa estrela tem essa particularidade, certo? São estrelas que têm massas muito grandes, certo? Massas tipo 1,5 massas solares, portanto, quer dizer, um pouco mais que a massa do Sol, só que estão num raio de apenas 10 km, 12 km. Então, enquanto que o Sol tem um raio de 100 mil km, certo? Então, se eu pegar a massa e dividir pelo volume de uma esfera, 4/3 de r², eu vou ter uma densidade do Sol média de 1,4 gramas por centímetro cúbico, quer dizer, um pouquinho mais cada água. Eu vou ter aqui densidades na ordem de 10 a 14 gramas por centímetro cúbico. Então, o núcleo, que é uma outra escala, nesse caso nós temos, como vocês sabem, rádios de Fermi. Fermi é um angstrom, é 10 a menos 10 metros. O núcleo é 1000 vezes menor que isso, certo? Então é 10 a menos 14 metros. Então, o raio do núcleo é 10 a menos 14 metros. Só que tem lá prótons e nêutrons. Se eu calcular, de algum modo, aquela massa do próton, que é 10 a menos 27 kg, mas dividir naquele volume ridículo, dá uma densidade enorme, na mesma ordem disso aqui. Então, na realidade, a matéria está dentro dessas estrelas, chamadas estrelas de nêutrons ou pulsares, é uma matéria igual à do núcleo, uma matéria nuclear, formada por prótons, nêutrons e elétrons. Qual é a principal diferença entre uma estrela de nêutrons e um núcleo? No núcleo, a força entre os prótons e os nêutrons é atrativa, e então o núcleo está ligado, como a gente fala, preso e está estável. Numa estrela de nêutrons, a pressão, a densidade já é tão grande, a distância entre os prótons e os nêutrons é tão pequena, que aí a força nuclear ela já não atrai, ela é repulsiva, ela gera uma força para fora. Então, por que é que as partículas dos prótons e os nêutrons que estão aqui não vão para fora? Porque existe um campo gravitacional enorme nessas estrelas. Você sabe que o campo gravitacional é G a massa sobre o raio ao quadrado. O resto é 10 km e a massa. Então, vocês calcularem o G, se eu quiser saber qual é o valor da aceleração da gravidade em cima de uma dessas estrelas, é 10 elevado a 11 vezes a nossa gravidade. Então, se nós temos 10 metros por segundo ao quadrado, o nosso G ali multiplica por 10 elevado a 10. Certo? É 10 elevado a 11 metros. Então, a gravidade é fortíssima e pode, então, segurar aqueles prótons e nêutrons que querem vir para fora. E isso é o que produz essa estrela estável. Então, ela não é ligada pela força nuclear, ela é ligada pela força gravitacional. Então, eu diria que a estrela de nêutrons é um grande núcleo com uma particularidade. O que a mantém estável é a gravitação, ao passo que um núcleo que mantém estável é a força nuclear, que é atrativa. Tá certo? Porque a força nuclear tem essa particularidade: quando a distância entre dois prótons se torna fica muito pequena, a força já não é mais atrativa, ela é repulsiva, né? O potencial que tem o mínimo, tá certo? Então, o que eu vou tentar explicar para vocês é que, portanto, a física do interior dessas estrelas é uma física dominada pela interação nuclear, ou interação forte. Por isso que o físico nuclear pode ter uma interface
nesta área da astrofísica, e nesse ponto já me corrijam aqui em relação à minha, eu sou um especialista em estrelas compactas, certo? Estrelas de nêutrons ou talvez estrelas de quarks, que é uma possibilidade que eu vou discutir, porque eu não fiz aqui uma introdução a partículas que eu tinha no meu talk, aqui quando eu já dei essa palestra em outros lugares, mas é que a minha palestra iria durar, como nas outras vezes, durou quase 1h30, ninguém me aguentava mais. Então eu decidi tirar toda essa parte de partículas, mas vocês sabem que os prótons, nós temos o átomo, os elétrons, o dano em torno do núcleo, como vocês já viram, é 10.000 vezes menor, então é um deserto quase entre os elétrons e o núcleo, na escala do raio do átomo, que é 10 a menos 10 metros, e o que acontece dentro do núcleo, prótons e nêutrons, que é o que distingue os núcleos um do outro. Vocês sabem que os núcleos são distinguidos pelo número de prótons, certo? Oxigênio 16, 8 prótons, 8 nêutrons, tá certo? Aí eu posso ter mais nêutrons com o mesmo número de prótons, a gente diz que tem isótopos do mesmo núcleo, né? Vocês aprenderam. Aí o que acontece? E dentro dos prótons e nêutrons, eles são elementares, quer dizer, eles são as partículas que eu não posso dividir mais? Não. O próton e o nêutron não é elementar, ele é formado por 3 partículas. A gente chama de quarks em português, ou quarks, tá certo? Né? Em inglês, e veio o nome, foi dado pelo Gell-Mann, que foi o que ganhou o prêmio Nobel para fazer esse modelo de quarks, digamos, para os prótons, nêutrons e outras partículas. E esse nome quarks vem até da literatura, porque esse Gell-Mann ainda é vivo, né? Deve ter agora uns 80 e poucos anos, né? Uns 85, não sei. Ele gostava muito de literatura, né? Então, um livro muito conhecido do James Joyce, que é um escritor aí, tá certo? Tem uma parte lá onde o cara diz assim, então, 3 quarks, né? Então faz assim, 3 quarks, esse barulho. Então ele inventava a palavra, James Joyce inventava a palavra. Então esse quarks era esse barulho de bater palmas, que ele inventou por quarks. Como eram 3 quarks, 3 palmas, o Gell-Mann, como o próton era formado por 3 quarks, 3 partículas, vou chamar essas partículas de quarks. E aí veio o nome quarks, ou quarks em inglês, mas que não tem nenhuma conexão com nada. Foi inventado comparando com essas barulhas palmadas que ele gostava de inventar palavras, o James Joyce e o Gell-Mann também. Então deixa eu pegar essa palavra inventada e vou botar na física. Ok? Então a gente tem que pensar o seguinte, que pode acontecer nessas estrelas de nêutrons, que a densidade seja maior que a do núcleo, aqui é do núcleo é 10 a 14 gramas por centímetro cúbico, aqui dentro nós temos 10 a 15 gramas por centímetro cúbico, mais ou menos 10 vezes a densidade do núcleo, é o máximo, 7, 8 vezes aqui no centro. E existem modelos da física nuclear que, se a densidade passar 3 vezes a do núcleo, os prótons e nêutrons vão ficar tão juntinhos um do outro que vão se quebrar. O que nós vamos ter são os quarks e não mais prótons e nêutrons, como se fosse um átomo, um átomo que você pressiona tanto que os elétrons desaparecem, certo? Só ficam núcleos. Tá? Então pode ser que aconteça que no interior dessas estrelas existe uma matéria formada não de prótons e nêutrons, mas de quarks livres. Certo? Essa estrela é conhecida na literatura como estrela de quarks. Okay? Ela existe ou ela não existe? Atualmente, até hoje, não há uma evidência experimental de que essas estrelas existem. Mas não quer dizer que elas não existem. Nós vamos ver que as estrelas de quarks, a principal diferença para uma estrela de nêutrons é que pode ser mais compacta. O raio pode ser da ordem de 6, 7 km. Uma estrela de nêutrons não pode ter um raio menor que 10 km. Porque se eu diminuir o raio, a gravitação aumenta, não vai com 1 sobre R2. Então, se eu diminuir o raio, a força gravitacional é tão grande que nem aí a força entre os prótons e os nêutrons consegue segurar a estrela. E a estrela não é estável, ela colapsa. Então, estrelas com raios menores que 10, 9 km não são estrelas com prótons, são com alguma outra coisa. Então, quando acharem, em 2002 a NASA escreveu assim, no jornal, então, o cara tinha achado uma estrela que tinha raios de 7 km, era uma estrela de quark. Depois erraram o raio, estava muito perto, a estrela estava bem mais longe, então, na realidade, o raio, né, era maior, era em torno de 10 km, 11, e aí já não dá mais para saber.
Claro, com 10 km pode ser que dentro da estrela, quando a densidade aumenta, eu tenho uma região aqui dentro de quarks, que é o que a gente chama de caroço de quarks. Nesse caso, a estrela é chamada de híbrida. Uma estrela que tem uma parte de prótons e nêutrons e um centro de quarks. Isso tudo bem, mas é difícil, pelos dados de massa e raio de estrelas, que é o que se mede, você saber se tem ou não tem. Não pode ter, não pode não ter. E não há condições de, digamos assim, dar um veredito. Agora, se o raio for muito baixo, há condições de dar um veredito, pelo menos prótons e nêutrons não é, talvez seja baixo. Então, essas estrelas de nêutrons ou de quarks é o que eu vou falar para vocês. Certo? E essas estrelas vêm de onde? Um processo de explosão de umas estrelas grandes, que são as chamadas supernovas. Vou explicar um pouquinho isso para vocês. Tá bom? Então, aqui eu tenho uma motivação, vou falar das estrelas de nêutrons. Essa matéria de quarks, essas estrelas chamadas estrelas estranhas ou exóticas. Okay? A motivação eu já falei, tá certo? O principal, essencialmente, é que essas estrelas de nêutrons são bichos muito estranhos. Por exemplo, tem 10 a 57 partículas. Se eu pegar a massa do Sol e dividir pela massa do próton, dá 10 a 57. Então, é uma imensidão de partículas. Tem densidades altíssimas. Se eu calcular a força gravitacional dentro dessa estrelinha de nêutrons, que tem 10 km, o potencial gravitacional, eu vou ter que ter uma pressão, no mínimo, da mesma ordem que essa pressão atrativa da força da gravitação. A pressão dá 10 a 35 dinas por centímetro quadrado. Para você ter uma ideia, né? Quer dizer, um Pascal acho que é 10 a quinta, certo? 10 a 30 pascais. A pressão que você nem sabe como é. Ok? E outra coisa também, né? Tem campos magnéticos que podem ser muito elevados. O campo magnético, normalmente, numa estrela, é 10 a 4 graus, por aí, 10 a 3 graus. Contudo, por uma questão de conservação de fluxo magnético, eu vou explicar para vocês, já se vê que o campo já é logo da ordem de 10 a 10, 10 a 12, e atualmente há umas estrelas conhecidas por magnetais, são só 5 ou 6 estrelas, que, pelos modelos do dipolo magnético, dariam campos de 10 a 15 graus. Então, ninguém sabe explicar campos tão elevados. Aqui, se o modelo de dipolo, eu vou explicar para vocês, estiver certo, então os campos. E eu, especificamente, aí já é a minha praia, eu tenho levantado desde 2003, pode haver carga elétrica dentro dessas estrelas, porque elas normalmente são neutras, e se houver carga elétrica, a força gravitacional pode segurar uma força coulombiana, e aí os campos podem ser da ordem de 10 a 15, 10 a 17 volts por centímetro. Isto aqui ninguém acredita, sou eu e mais alguns, mas ainda vou defender, ainda vou ser conhecido. Né? Mas aí é a minha batalha pessoal. Então, por que eu acredito que pode haver carga, pelo menos? Ou não tem motivo para não haver carga? Outra coisa é como é que surgiu essa carga. É porque se a força gravitacional é muito menor que a força nuclear e ela segura a força nuclear, a força coulombiana a gente sabe que é uma correção da força nuclear, certo? No núcleo temos os prótons, tem uma força de repulsão elétrica, mas ela é balanceada pela força nuclear. Então, se a força coulombiana é menor que a nuclear, e a nuclear é segurada pela gravitação, por que a coulombiana não pode ser segurada pela gravitação? E a prova é que você faz as contas e vê que pode ter cargas de 10 a 20 coulombs lá dentro. Tal é a gravitação. Então, esses são os bichos que rodam super rápido, os períodos dessas coisas são milissegundos, por exemplo. Tem pulsares, tem rotação super rápida. Então, o modelo normalmente é o modelo do farol, lighthouse. Okay? O que é que acontece? Você está aqui com o seu detetor e recebe a radiação a cada determinado, 33 milissegundos é o período, certo? Então, a cada 33 milissegundos a estrela dá uma volta e você recebe o raio. O farol que está chegando até você. Essa é a radiação, por isso que se chama pulsar. Está pulsando. Okay? Agora, por que ela roda tão rápido? Nós vamos ver conservação do momento angular. Se a estrela era muito grande, o momento de inércia era enorme, quando cair ela vai ter que rodar mais rápido. O momento angular tem que se conservar. E qual é o modelo para emissão de campo magnético? É essencialmente um modelo de dipolo magnético, que é o quê? Uma espira, as correntes aqui formam uma espira, e vocês sabem que uma espira, está certo? Uma corrente que dependa do tempo, oscilante, você forma um campo magnético B, que normalmente são estas linhas
esse campo de dipolo. E uma coisa que prova que essa ideia do modelo de dipolo para explicar os campos magnéticos dentro dessas estrelas é correto, é que se eu calcular a taxa de energia de rotação perdida, a estrela vai diminuindo o seu período de rotação, por quê? Porque vai irradiando energia. Vocês não sei o conhecimento que vocês têm de eletromagnetismo, mas a radiação é uma energia emitida, certo, por ondas eletromagnéticas. Essa energia está sendo perdida, mas essa energia está vindo de onde? Da rotação da estrela. Então a estrela vai perdendo a rotação e vai diminuindo, mudando cada vez menos. Se eu comparar a energia perdida por rotação com, eu digo, perdida pela rotação que está começando a rodar mais lentamente, com essa energia que está indo pela radiação, se eu igualar as duas coisas, eu vejo que as coisas valem. Vou mostrar. Então, essa é mais ou menos o nosso entendimento. Então, somos umas estrelas muito particulares, com uma física muito interessante. O bonito disso, e é por isso que eu quis vir falar aqui para vocês, que são engenheiros, que estão aí a estudar engenharia, é que nesta área da física de estrelas compactas, essas compactas superdensas, né, que são essas estrelas de nêutrons ou estrelas de quarks, vocês vão usar muito conhecimento de física, digamos, que vocês estão aprendendo. Vocês vão usar equação de estado, quer dizer o quê? Pressão, densidade de energia, então vão usar termodinâmica, tá? Vocês vão ter que saber relatividade geral, porque essas estrelas são muito densas, mas quer dizer, vão ter que saber gravitação, a força gravitacional, vocês vão ter que saber física quântica, tá? Porque a pressão vem do processo quântico em primeiro lugar, evolução térmica, toda a ideia de perda de calor, radiação, então vocês vão usar gravitação, vão usar eletromagnetismo, vão usar a mecânica estatística, vão usar a física quântica. Então é uma área muito bonita, entendeu? Em que vocês vão ver que os cálculos são muito simples. Então aquele cálculo que você está aprendendo em física, não sei, aqui se chama 2, 3 ou 4, com a mínima, de rotação, um rotor, um momento de inércia, então você vem para a estrela, faz a mesma coisa. Você quer calcular qual é o raio da estrela, o que é que você faz? Usa o equilíbrio hidrostático. O que é? Faz, essencialmente, o que você aprendeu com Arquimedes, que a pressão aumenta com profundidade, só que agora é uma coisa que tem simetria radial. Você vai chegar, o gradiente de pressão é essencialmente o quê? Rho vezes G, ou GH. Rho, a densidade, vezes o campo gravitacional. Isso tem que ser equilibrado com a pressão nuclear. Tem uma estrela estável. Então, o princípio de hidrostática, o princípio, né, eu estou falando de eletromagnetismo, radiação, todas essas coisas básicas que vocês aprenderam para fazer um probleminha lá de descer num plano inclinado, vocês estão resolvendo o universo. Então, é bonito isso, de ver que os princípios são os mesmos. É só levá-los ao problema que você está usando. E esse problema é muito rico, então esse caso é muito bonito. E é por isso que eu acho que é, mesmo sendo uma área meio fora da engenharia, é interessante vocês verem como os princípios de equilíbrio, de eletromagnetismo, né, de gás ideal, perfeito, fluido perfeito, isso é que está sendo usado. Então, eu acho que nesse sentido vale a pena. Por que esta área agora é uma área muito ativa na física? Nossa, eu vou desse jeito, não vou chegar na minha palestra. Mas o seguinte, por que é muito ativa essa área na física? Porque a física, a astrofísica atualmente está num boom, porque muitos telescópios, tá? A maior parte dos telescópios agora estão rodando à volta da Terra, são satélites. Então mandam um satélite e lá está um espelho enorme, tá? E estão começando a ver o céu, não mais na radiação visível. Vocês sabem que é um espectro eletromagnético e a radiação que nós vemos, a nossa luz branca, que vai lá do ultravioleta ao infravermelho, tem 500 nanômetros, mais ou menos, é comprimento de onda, e a faixa é pequena, de 500 a 600, sei lá, alguma coisa 700. Só que o espectro é enorme de comprimentos de onda. Então agora nós estamos vendo o céu em raio-x, certo? Que são comprimentos de onda muito menores, é a escala de energia de transições, digamos, de átomos, e agora, né, desde 2008, tem um telescópio, que é o Fermi, que está vendo em raios gama. Raios gama são as energias que ocorrem, quer dizer, comprimentos de onda super pequenos, energias na ordem de transições nucleares. Então está aparecendo agora um mundo. Você olhava, você não via nada com o seu telescópio com lentes de Galileu. Agora
você começa a ver, então, por exemplo, com esse raio-x no centro da nossa galáxia, acharam o buraco negro. É um buraco negro que está no Sagitário lá. Já sabe que é um buraco negro, porque já durante 10 anos se acompanhou o movimento de uma estrela. Eu peço desculpa que eu não consegui trazer, porque tive uns problemas, mas eu tinha um vídeo onde vi a estrela completando a volta em torno do nada. Então é porque ali há um centro atrator, que está fazendo a coisa rodar, exatamente como se fosse a Sol e os planetas, só que você não vê, que é um buraco negro. Então, é um mundo novo, onde está se vendo muita coisa e por isso está precisando se entender melhor o que é que se passa. E está se vendo exatamente o que? Muitos pulsares, muitas estrelas dessas especiais. Muito bem. Esses são os telescópios, o Hubble, o Chandra, o Fermi está aqui. O que é uma estrela? Já falei para vocês, agora vou ter que ir um pouco mais rápido, mas vocês têm. A gravidade tem que igualar as forças de pressão para haver equilíbrio, ok? Então, normalmente, numa estrela, tá? Quando a gravidade é maior que a força de pressão, a estrela colapsa. Quando a gravidade é menor, a estrela começa a se expandir, certo? Então, o que acontece? Normalmente, numa estrela, o que nós temos é o que está aqui, tá certo? A estrela passa quase 10 a 7 anos queimando hidrogênio em hélio, que é o Sol. É a primeira fusão nuclear. Nós temos a fusão dos elementos leves. Então, hidrogênio para hélio, está aqui queimando. Depois, passa mais uns 10 a 6 anos queimando hélio para carbono, certo? Mas depois o processo de queima de elementos mais pesados é muito mais rápido. Então, mais ou menos 1000 anos para carbono, depois oxigênio, silício, e aí chega no ferro, certo? Então, está aqui toda a queima de uma estrela. Quando chega no ferro, aí acontece um problema. Está aqui, ó. Todas as reações que convertem ferro em núcleos mais pesados são endotérmicas. Então, o que acontece? Quando vocês calculam aqui a energia de ligação dos núcleos pelo número de massa, aumentando o número, que no caso aqui é prótons e nêutrons, tanto faz, os elementos pequenos, hidrogênio, hélio, lítio, tá aqui carbono, tá certo? A energia de ligação aqui é um sinal negativo, mas importa que ela é menor. Então, quando eu transformo o hidrogênio no hélio, eu libero energia. Então, aquela energia térmica segura a estrela. Mas quando chego a partir daqui, se eu quiser continuar criando elementos mais pesados com números prótons maiores, a energia começa a ser menor. Então, eu tenho que dar energia para criar um elemento mais pesado. Então, na hora que eu chego no ferro, o ferro não funde sem receber energia. E ele, para receber energia, vai ter que tirar a energia de algum lugar. Entendeu? Como essa energia não vem, eu teria que tirar da gravitação. Aí a estrela começa a não ter condições de criar reação nuclear de fusão para segurar a gravitação. Aí a gravitação começa a vencer a força de fusão nuclear e a estrela colapsa. E aí surge uma explosão de uma estrela chamada supernova. Certo? Então, o que acontece? Todas as estrelas, em princípio, dependendo da massa inicial, elas poderão chegar a explodir como supernovas ou não. Tá? Então, é o que está escrito aqui. Quando o caroço de ferro cresce, até mais ou menos, é que já a explosão está aqui. Chegou até o ferro não consegue produzir, para produzir um elemento mais pesado, ele vai ter que tirar energia do meio, aí tira a energia da força da energia gravitacional, e aí colapsa a estrela colapsa, e ao explodir a estrela, que é a supernova, uma estrela muito grande, normalmente ela cresce, muito grande, ela vai crescer na medida que vai queimando os elementos mais pesados antes que eu falei, aí ela, digamos assim, colapsa, e o que é que fica no centro dessa explosão? Explode, fica aquela nebulosa, e o que é que fica lá no centro? Essa estrela de nêutrons. Então, a estrela de nêutrons tem 10 km de raio e uma massa solar, tá certo? É o que sobra no centro de uma explosão supernova. Então, o caroço de ferro, que na hora que expandiu, tá certo? Como eu falei para vocês, ela não consegue mais, tá certo, segurar a gravitação. Então, a estrela começa a esfriar, em primeiro lugar. Então, ao esfriar, ela vai expandindo. Então, tem um caroço mais ou menos de raio de 12 mil quilômetros. E ela vai colapsar para uma coisa de 10 quilômetros. Certo? Então, esta está aqui escrito aqui, de algum modo, quando chega a 1,4 massas solares, o ferro começa a transformar-se em prótons e nêutrons. Ele não consegue transformar-se em elementos pesados, ele começa a quebrar o ferro. E aí começa a ficar dentro dessa estrela o quê? Uma matéria formada por prótons e nêutrons, essencialmente.
inicialmente não há mais átomos, nem núcleos, só há prótons e nêutrons, certo? E o colapso de uma grande estrela de 12.000 para 10 km. Se eu calcular aqui, e aí vem esses princípios básicos que está aqui, qual é o caminho? Se a estrela tem apenas uma massa solar, ela vai chegar, na hora que chegar no ferro, ela vai esfriar, ela vai se expandir, certo? E depois o que acontece? Na hora que a gravitação começar a colapsar, os elétrons que estão lá vão segurar a estrela e a gente fica com uma anã branca. É o caso do Sol. O Sol nunca vai explodir. Ele vai virar uma anã branca. Ele vai se expandir. Na hora que expandir e virar uma gigante vermelha, é uma pena, mas o raio já está estimado e vai passar a Terra. Então nós vamos queimar menos se estivermos ainda na Terra, se não tivermos conseguido fugir com uma nave para outro planeta. Tá? Mas depois ela fica uma anã branca. Agora, se eu tiver uma massa em torno de 10 massas solares, aí o que acontece? A estrela, certo, se expande, fica tão grande que aí o que acontece? Os elétrons não vão segurar a gravitação e aí ela colapsa nessa matéria bem dura, que é o escalão, explode e aí surge uma estrela de nêutrons. Agora, se de fato tiver no início uma estrela que tem 30 massas solares, 20 massas solares, aí a gravitação já é tão grande que nem prótons e nêutrons vão segurar a estrela. Então, na hora que ela colapsa, explode, digamos assim, na hora que vai tentar colapsar, vai colapsar, o que acontece? Na verdade, o que surge é um buraco negro. Vai ficar lá, é um sistema tão denso, que você não vai ver nada mesmo. Então, o buraco negro, a estrela de nêutrons ou a anã branca depende da massa inicial da estrela. O Sol tem uma massa solar, então vai seguir esse caminho. Okay? Então, eu estou estudando essas estrelas, portanto, que são o produto dessa explosão. Né? Okay? Então, está aqui, por exemplo, na constelação do Touro, tá? Na nebulosa do Caranguejo, certo? Aqui dentro, nós olharmos, nós temos um pulsar aqui, o pulsar do Caranguejo. Temos um zoom aqui, certo? Isso aqui já é uma coisa feita agora com raio-x. Então a gente vê que aqui dentro tem uma estrela que está emitindo, nesse caso acho que emitem, você tem que olhar aqui se emitem, em que frequências emitem, no caso com certeza em rádio. Então essa estrela aqui, está aqui, ó, é um pulsar do Caranguejo. Dentro daquela nebulosa, que sempre explode uma estrela, fica muita matéria à volta, a gente chama que isso aí é uma nebulosa. Então dentro de uma nebulosa, se foi produto de uma supernova, está aqui, dentro dessa nebulosa, lá no centro, a gente vai fazendo um zoom, aparece aqui o nosso pulsar, que tem 33 milissegundos, quer dizer o quê? Dá 30 voltas por segundo. Vou imaginar o que é isso, não dá nem para imaginar. Um segundo já deu 30 voltas. Vamos ver a velocidade de rotação do bicho desses. Tá? E o modelo é aquele que eu falei para vocês, essencialmente de Dipol. Então vejam como essa física é interessante no seguinte sentido. Vejam só princípios básicos que vocês estão aprendendo aí com as aulas aqui da Miriam e com certeza do Luiz Gonzaga, no laboratório e da teoria. Por exemplo, eu tinha um caroço de 12.000 quilômetros. Foi a estrela de ferro, começou, não consegue produzir elementos mais pesados, eu expliquei. Aí ela vai esfriando, quando esfria a gente sabe que expande, né? Então ela expandiu. Até que chega uma hora que a gravitação começa a querer contrair a estrela. Então tem uma estrela com 12.000 quilômetros, uma gigante vermelha que a gente chama, que vai colapsar num buraco negro de 10 km. Se eu simplesmente implicar a conservação do momento angular, o que é a conservação do momento angular? Aqui, né? Aqui é a velocidade de rotação, tá certo? Então é ao quadrado vezes θ ponto, como vocês aprenderam, o momento angular. Então se eu simplesmente, a estrela de nêutrons tem um raio de 10 km, e ali eu tenho, tá certo? Um raio de 12.000 km, a massa, em princípio, que eu tinha tem que se conservar, eu tinha uma massa mais ou menos, né, constante, tá certo, no meu processo. Então, se eu fizer apenas uma comparação, tá certo, né, pela razão dos raios, eu vejo que os períodos, o período de uma estrela de nêutrons vai ser igual ao período da estrela inicial, corrigida por esse fator de raios que é 10 sobre 12.000, que é 10 a 6. Então, quer dizer o quê? O período, tá, vai ser 10 a 6 vezes, né, menor. Vai começar então o Sol, é uma bailarina, está lá com o braço, aí fechou o braço. Não é isso? É a mesma coisa. A mesma coisa que vai acontecer.
Tá? E uma outra coisa interessante, fluxo magnético é uma lei de conservação da física. O que é o fluxo? Vocês aprenderam, se estão fazendo física 3, fluxo é campo magnético vezes a área. Não é isso? Integral do PDF, alguém se lembra aí. Então, mesma coisa. Tem um raio de 12.000, agora vou pôr um raio de 10.000. Certo? De 12.000 km, vou pôr um raio de 10 km. Se eu tinha um campo inicial, é fácil ver que o campo da estrela de nêutrons vai ser amplificado por essa razão de raios. Vai entrar o fator 10 a 6. Só por conservação de fluxo. Então, se eu tinha uma estrela que tinha um campo normal, como é o campo do Sol, 10 a 4 Gauss, por aí, já vai para 10 a 10, só por conservação de fluxo. Então, essas coisas que é uma estrela muito rápida, que tem campos magnéticos muito rápidos, você tem por leis de conservação máxima. Não é de se estranhar que você tenha campos de 10 a 10, 10 a 11 Gauss, que você tenha períodos de milissegundos, certo? Só por leis de conservação. Então é uma física que eu falei muito bonita. E uma outra coisa interessante, aqui já entra um pouco mais de física, mas eu quis mostrar o seguinte, que o modelo, o campo magnético emitido por um pulsar, é o do dipolo elétrico, tá certo? Então quer dizer, tem uma aspira, as correntes estão dentro da estrela, rodando assim, tá certo? Com uma dependência temporal, vão e voltam, tá certo? Uma coisa oscilatória. E formam um campo magnético. Aqui vocês talvez não saibam, um pouco avançado, não sei, depende de quanto vocês aprenderam, mas a taxa de radiação emitida por um dipolo magnético, que é o DEDT, aqui é a potência, energia por unidade de tempo. Então a potência emitida por um dipolo magnético é proporcional, certo? À segunda derivada do momento do dipolo, chamada aceleração de algum modo. Certo? Por isso diz que a carga só emite quando acelera. Tá? Então, o momento dipolo, se eu for calcular o campo magnético no modelo bipolar, ele é essencialmente duas vezes, ele é proporcional ao momento dipolo dividido por R ao cubo. Tá? Se vocês lembrarem do potencial dipolo, o potencial dipolo tem essa particularidade, ele não vai com 1 sobre R, como é o da carga pontual, ele vai com 1 sobre R2, o potencial de dipolo. Então, o campo vai com 1 sobre R ao cubo. Então, o campo está indo aqui como o campo magnético está indo com 1 sobre R ao cubo. Então, se eu disser, ok, então o momento dipolo eu posso escrever em função do campo magnético. Se eu substituir aqui, tá certo? Esqueçam aqui esses detalhes, esse cosseno de alfa é só para dizer que neste modelo aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui só. Aqui, o eixo de rotação não coincide com o eixo do dipolo. Tá? Não tem por que coincidir. Ela roda aqui, mas o campo magnético, as correntes que formam o campo magnético, tá? O momento dipolo está aqui. Então, esse ângulo é chamado de alfa. Tá? Então, eu tenho que levar essa correção, que é o que está sendo levado aqui, né, na hora de calcular. Então, se eu pegar aqui a taxa, a potência perdida pela radiação, estou emitindo ondas, estou perdendo energia. Se eu calcular isso aqui, substituindo o M2 pontos pela coisa do campo, eu vejo que eu posso relacionar a energia perdida por radiação com a velocidade de rotação, certo? O raio e esse campo magnético, digamos, do dipolo. Então, isto aqui seria a perda de energia por radiação. Se o modelo dipolo estiver certo, se ele está perdendo energia, ele está tirando energia de algum lugar. De onde? Do movimento de rotação. Então, se eu calcular agora, aqui, a energia de rotação, o que é isso? É o que vocês aprenderam. Energia 1 meio de I, ômega 2. Isso? Momento de inércia vezes a frequência ao quadrado. Então, se eu derivar, porque aquilo lá é potência, é energia por tempo, se eu derivar de energia, vem o ômega, vocês veem que parece que essencialmente a energia, digamos, perdida, okay, por rotação, vai ser proporcional não só à velocidade angular, mas também à taxa da velocidade angular, de ômega dt. Se eu substituir esta energia que está aqui pelo momento dipolo, okay, e mexer de um lado e do outro, aqui tem ômega, tá certo? Aqui tem ômega ao ponto, eu provo que o momento dipolo, se o meu modelo estiver certo, a estrela vai diminuir a sua velocidade de rotação proporcional a uma constante que depende do raio da estrela e do campo magnético visual, daquele ângulo, ok? E proporcional à própria frequência. Então, a taxa com que ela vai diminuindo a sua rotação é proporcional à velocidade angular ao cubo. Esse índice, muitas vezes na astrofísica, é chamado Bragg Index.
BRAC. Então o dipolo tem buraco de index 3. O pessoal mede as estrelas, muitas vezes está dando 2, 2,5. Então o dipolo tem problemas. E agora se mede, já há muito tempo se vê o pulsar e se vê como é que o período está diminuindo com o tempo, há muitos anos. Então você pode tentar estabelecer essa regra empírica. Mas se o momento dipolo funciona bem, então o que acontece? Vocês veem que a estrela irá diminuindo a sua rotação em função do campo magnético dipolo que ela tinha. Então você pode estabelecer, por exemplo, especificamente aqui, para aquele pulsar do caranguejo, que eu falei para vocês que está dentro daquela constelação do Touro, vejam só o seguinte: o período é de 33 milissegundos, o raio, tá, é mais ou menos 12 km, a massa é 1,4 massas solares, o campo magnético estimado é 10 a 12 Gauss, aquele ângulo é muito pequeno, tá, é o centro daquele ângulo. Então vejam, essa é uma maneira que os astrofísicos gostam de fazer. A expressão envolvia o raio, o período, essa expressão aqui da energia, o raio à sexta, o campo, o período. Então eles gostam de fazer assim: pega o raio e divide pelo raio da estrela, pega o período e divide pelo período da estrela, pega o campo magnético e divide pelo campo magnético estimado. Então, se eu puser o raio aqui, o B aqui, isso tudo dá 1. Então, eu devo ter a perda de energia de 6,8 vezes 10 a 38 ergs por segundo. Agora vamos calcular a energia de rotação. Aquele modelo que estava aqui perto de mim, agora não foi para o espaço. Não foi para o espaço, meu bicho. Espera aí. A gente chega lá. Então agora vamos aqui. Onde é que está aqui? Espera aí. Aqui. Agora vamos ver a energia de rotação. Não está aqui I, velocidade angular, e é derivada da velocidade angular com o tempo, a taxa que eu falo. Vamos colocar os valores aqui. Foi medido o período, foi medido como é que o período está variando com o tempo. Tá? Então, é 10 a menos 13, né, segundos por segundo, quer dizer, por cada volta. O momento de inércia foi estimado pelo raio, tá certo? E a massa. Então, se você colocar aqui esses valores aqui, I, né, 1,4, P, período, P ponto, que está aqui. Então, se colocar esses valores aqui, isso aqui dá 1, isso aqui dá 1, dá 1. Qual é o fator que está na frente? É o mesmo que está ali. Então, quer dizer que a perda de energia por radiação de dipolo é exatamente igual à perda de energia por rotação. Então, a estrela está diminuindo, precisando rodar mais lentamente, porque está mandando energia via um campo de dipolo. Então, o modelo de dipolo funciona muito bem para este pulsar. Certo? Então, para ver que, então, usando apenas esses conhecimentos que a gente aprendeu de magnetismo, radiação, momento de inércia, tá certo? Energia de rotação, você pode explicar fenômenos muito complexos, tá certo? Então é por isso que é uma área assim, muito simples. E aqui é o gráfico bem conhecido, que é período por log. Período é log por log, que é essa expressão que está aqui, ó. Aplico log aqui, aplico log ali. Então nós vemos que o coeficiente angular depende do campo. Na verdade, aqui não é o coeficiente angular, é o log de cá, é o lugar aqui nesta curva, este ponto aqui. Este ponto aqui, que é o lugar onde o período, digamos, é muito pequeno, esses pontos aqui tudo equivale a um campo magnético. Então, se você calcular um gráfico de variação do período de rotação pelo período de rotação, são linhas. Aqui, cada linha dessas equivale a um campo magnético. Então, aqui estão os pulsares conhecidos. Esses são os pulsares mais antigos. Tem campos magnéticos na faixa de 10 a 10 Gauss aqui. Ok? Aí, depois, esse que eu estava falando, o CREB, está aqui. Entre 10 a 12 e 10 a 13 Gauss. E esses são os magnetários. Essas, na verdade, são 12 estrelas. São estrelas que, pelo momento de dipolo, o campo estaria aqui a 10 a 14 Gauss, estaria em 10 a 15 Gauss. Então, em princípio, o momento de dipolo prevê que o campo magnético desses pulsares varia de 10 a 10 até 10 a 15, se tiver certo o momento de dipolo, esse modelo dipolar para essas estrelas também. É modo depende, como a gente fala. Muito bom. Há 1.800 pulsares observados, aqui estão as massas deles. Há uma coisa que até hoje ninguém sabe muito bem. A maior parte dos pulsares tem massas em torno de 1,4 massas solares. É claro, existe um limite aí de Chandrasekhar para essas massas, mas era uma coisa meio para estrelas anãs brancas, para estrelas nucleares. Então é uma coisa que ninguém sabe muito bem a razão até hoje. Mas aqui são as massas, aqui são duas estrelas de nêutrons, ou duas estrelas binárias, que para medir massa de estrela, é muito fácil quando é um sistema binário.
porque aí você sabe que é um motor, tá? Você calcula o momento angular e aí pode estimar a massa de uma em função da outra. Quando é uma estrela isolada, que existem estrelas, aí é mais difícil de determinar. Mas quer dizer, se vocês forem, por exemplo, uma coisa, os pulsares emitem diversos comprimentos de onda. Então, o que eu estava falando para vocês, que é o caranguejo, emite em rádio, em óptico, que é o visível, no raio-x, no raio gama. Agora, há outros pulsares que não emitem, por exemplo, em óptico. Esses aqui, nenhum desses emitem óptico, por exemplo. Então, você não veria nada se tivesse só com o seu telescópio no Chile, certo? Lá, né? Então, por isso que é importante fazer essa astrofísica em raios gama e em raios X, para começar a identificar muita coisa que não seria vista, certo? E se vocês forem neste catálogo, vocês vão ver quase 2.000 pulsares com os períodos, a variação do período por tempo, a segunda derivada, a terceira derivada, a distância, a luminosidade, e mais do que isso, alguns deles você clica e você escuta o som. Pulsar. O som no seguinte sentido, é aquela frequência de rotação, que se fosse frequência, digamos, sonora, você teria o som, então você umas coisas assim. Então, interessante, quem quiser olhar, essa palestra vai ficar aí, vocês podem lá olhar esse catálogo. Então, esta é, digamos assim, a física que envolve essas estrelas de nêutrons, tá certo? Vejam, qual é a diferença? O Sol, uma massa solar vai a 10 a 100 mil quilômetros, a densidade é super baixa. Uma anã branca, certo? Que é o caso do Sol, vai ser o caso do Sol, é uma massa solar, mas o raio é o raio da Terra. A Terra tem 6.400 km de raio. Então, uma anã branca não é uma estrela de nêutrons, porque é o raio da Terra ainda, 6.000 km. Mas estrela de nêutrons é os 6.000 virarem 10. Então, a densidade sobe de 10 a 6 gramas por centímetro cúbico para 10 a 14. Tá? O que é interessante dessas estrelas anãs brancas e estrelas de nêutrons? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Bom, chegou lá. Bom, aqui. O que é interessante? É o seguinte, aí eu sempre falo isso para os meus, assim, para a gente que é descrente da física quântica. Certo? Tem gente que diz, não sei, esse papo de física quântica é elétron, spin, elétron tem spin, negócio do férreo, princípio de Pauli, né? O princípio de Pauli vocês aprenderam no colégio, não sei se vocês já viram física moderna, mas diz o quê? Eu não posso colocar dois elétrons, mais que dois elétrons no mesmo estado de energia. Se eu quiser colocar um outro, tá certo? Eu não posso. Ele vai ter que subir a sua energia. Então, se eu tenho uma matéria que é formada de prótons e nêutrons são partículas com spin meio, como elétrons. Então, o princípio de Pauli vale para eles. Então, se eu quiser colocar muitos prótons, eu vou ter que aumentar a energia desse sistema. Então, 10 a 57 partículas, se eu quiser aumentar, como são elétrons, entre aspas, são nêutrons, mas eles falam que são férreos, são partículas com spin meio, como elétrons. O princípio de Pauli vale. Então, a energia vai ter que aumentar muito, porque são muitos prótons. Isso faz com que a energia cinética desses prótons, digamos, desse número enorme de prótons, seja enorme. Então, eu tenho uma pressão cinética devido ao princípio de Pauli só. Essa pressão, o fato dos prótons e nêutrons terem spin meio, segura 70% da massa da estrela. Então, o que acontece? A estrela anã branca, por exemplo, essa estrela anã branca aqui, ela existe porque os elétrons estavam à volta dos átomos, estão livres, e como eles têm spin meio, são o princípio de Pauli vale, a pressão dos elétrons, pelo fato de ter aumentar o nível de energia, segura a estrela, totalmente. Então, essa estrela só existe porque existe física quântica. Não tem como explicar uma anã branca. Porque não tem temperatura. A temperatura é muito baixa dessa estrela. Então, a pressão não é térmica. Então, só há um método, há uma maneira de ter pressão sem temperatura. Se for férmions, se forem elétrons, se forem princípio de Pauli. As estrelas de nêutrons também, próton e nêutron, também tem spins meios, spin tem, então são também princípio de Pauli. Aí você aguenta 70% da estrela. 0,7 a massa do Sol, mais ou menos, é obtida se eu tiver um gás só de prótons e nêutrons livres,
sem nenhuma força entre eles, mas como tem só o princípio de Pauli. Então, isso é chamado de pressão de degenerescência ou pressão quântica. Então, essas estrelas são estrelas quânticas. Então, é impressionante. Uma coisa macroscópica, com 6 mil quilômetros ou 10 mil quilômetros, cuja fonte de pressão é o princípio de átomos, de física. Tá? Meu tempo aqui tem que ver aqui quanto tempo. Tá bom. Então, eu queria chamar essa atenção. Essas estrelas só podem existir porque nós estamos com elétrons ou nêutrons que são partículas que obedecem ao princípio de Pauli. Então, surge uma pressão que não tem origem na temperatura, tem a origem no princípio quântico da explosão do Pauli. Okay? Então, qual é a base? A base é o seguinte: vocês têm que fazer o equilíbrio, tem a gravitação aqui, a diferença de pressão, isso aqui é exatamente o princípio hidrostático que vocês fazem, tá? O P igual a P0 mais ρgh no líquido, tá certo? Então, a pressão desta camada, que está aqui, tá certo? Embaixo, e a pressão aqui tem que ser menor que a pressão que está aqui embaixo. Por quê? Porque a pressão que está embaixo, a pressão embaixo tem que ser maior que a pressão que está em cima. Por quê? Porque a pressão que está embaixo tem que segurar a pressão de cima mais esta massa desta camada. Correto? Então, a diferença de pressão R mais dr fora menos a de dentro, tá certo? É essencialmente dada pelo campo gravitacional G vezes o dm, tá certo? Que seria, se eu dividir pelo volume aqui, seria o ρ. Então é aquilo que eu falei, essa é a estrela newtoniana. Então a força, que é a diferença de pressão vezes a área, 4πr2, é o campo gravitacional vezes a massa dm que está dentro dessa camada. Esse é o equilíbrio hidrostático. Na relatividade geral, por quê? Essas estrelas são muito densas, as estrelas de nêutrons. Então o que acontece? Se eu for pegar a massa do Sol e dividir por 10 km, esse fator M sobre R, tá? Só dizer para vocês o seguinte: este fator aqui, 2mg sobre R, tá certo? Se eu pegar a massa do Sol, colocar G aqui, tá? Colocar o raio de 10 km, este número dá 0,3. Tá? Nas unidades entre G e C, aqui falta um C, a velocidade da luz, G e C igual a 1, o raio do Sol é 1,5 km. Então, isso aqui, na verdade, digamos, a massa do Sol é 1,5 km. Então, isso aqui é 3 sobre 10. O estrela tem 10 km. Né? Então, este fator é importante em relação a 1. Numa anã branca, não. Numa anã branca, a gente tem a massa do Sol, a gente falei que é 1,5 km nessas unidades estranhas, então é 3 sobre 6.000. Pode esquecer, qualquer efeito de gravitação da relatividade geral para uma estrela que tenha, seja anã branca ou qualquer outra, mas para uma estrela de nêutrons, nós temos estes fatores. Vejam que isto aqui é exatamente esta equação, e esses 3 fatores são os fatores que vêm da relatividade de Einstein, chamada relatividade geral, que diz o quê? Uma estrela muito massiva deforma o próprio espaço. Então, o equilíbrio de forças não é igual ao equilíbrio do espaço plano, certo? Que seria aquele que está aqui da estrela newtoniana. Então, essas são as correções chamadas relativísticas da relatividade geral. O que é que significa isso? A gente sabe que se um sistema é pouco relativista, quer dizer, se a velocidade é bem menor que a velocidade da luz, a pressão desse gás, por exemplo, dessas partículas, a pressão é muito menor que a densidade de energia. Quando a partícula é relativista, se vocês já aprenderam alguma coisa, o fóton, por exemplo, tá? Que tem massa zero, qual é a equação de estado que a gente diz? Qual é a relação entre a pressão e a densidade de energia? P é 1/3 de E. Então, P sobre E é 1/3. Aqui, P sobre M, esse é M sobre o volume. Isso aqui é um volume, 4/3, que é o. Então, isso aqui também é um P sobre uma densidade. Então, quando P é da ordem de E, que é um sistema relativístico, esses fatores são importantes. Agora, para um sistema não relativístico, quando a pressão é muito menor que a densidade de energia, isso é 0, isso aqui é 0, este fator também não vai haver, a estrela é newtoniana. Tá? Agora, uma estrela de nêutrons, P, tá? A pressão é da ordem de 1/4 de E. Não é 1/3, né? P seria ultra relativista. Mas as equações de estado para essas estrelas é que a pressão
é 0,25%, né, da densidade de energia. Então esses fatores são importantes. Então o que a gente faz é o seguinte: a gente vai resolver essa equação. Então, para resolver essa equação, o que é? Está dizendo que a pressão com o raio tem o sinal negativo, então a pressão do centro vai diminuir até chegar à pressão zero na superfície, que é como eu defino o raio da estrela. Então esse gradiente de pressão depende do quê? Da massa que está dentro da estrela. E essa massa depende da pressão, e aqui seria a densidade de energia, tá certo? Errou C2. Então, para eu calcular como a pressão varia dentro da estrela, no valor central até a superfície, eu tenho que saber relacionar a pressão com a densidade de energia. Então, eu preciso saber o que a gente fala, conhecer a equação de estado da matéria. A equação de estado é como é que a pressão se relaciona com a densidade de energia. Então, o que é que a gente faz? Para diversas equações de estado que tem pressão e densidade de energia, a gente calcula a pressão do centro até ela virar zero, e esse é o R que a gente define de raio da estrela. E a massa a gente integra, isso aqui é massa, é essencialmente, né, como vocês sabem, vem o dr, que é ρdV, então é a integração da densidade de energia no volume. Qual volume? De zero até aquele R, que é o volume daquela estrela. Então, para cada densidade, você calcula o dP, para PE, calcula esse dP, vem aqui, calcula o ρ, acha esse ano, bota esse ano aqui. Então, são duas equações acopladas. Essas equações são conhecidas como equações de Tolman, Oppenheimer e Volkov, que foram deduzidas para estrelas relativísticas, que é o caso da estrela de Newton. Então, qual é a física? O que é importante explicar aqui? Se eu vou medir, tá certo, com o meu telescópio, uma massa e um raio, certo? Então, o que acontece? Tá? Se eu tiver uma equação de estado, tá certo? Que é uma pressão pela densidade de energia, muito stiff quer dizer dura. O que quer dizer dura? Quer dizer que, para eu, tá certo? Tá, que é densidade de energia, se eu, digamos assim, quiser variar a densidade de energia, eu tenho que variar muita pressão, a derivada é muito grande. Então, uma matéria é dura, muito densa. Se eu quiser mudar a densidade, eu tenho que botar muita pressão. Então, a inclinação da curva é maior do que para uma equação de estado mole, soft. Uma pequena variação de pressão já produz uma variação na densidade. Então, uma equação de estado muito dura, matéria dentro da estrela de nêutrons super dura, a massa máxima da estrela, que é a massa pelo raio, a massa é maior. É uma coisa óbvia. Por quê? Se eu tenho mais pressão, posso segurar mais gravitação. Então, o valor da massa máxima e do raio de uma estrela indica se você está com uma matéria muito dura ou uma matéria mole. Porque quando a matéria é mole, aí a massa máximo que a estrela pode ter é bem menor do que por caso quando a matéria é dura. Então você tem o conhecimento da microfísica da matéria dentro da estrela se manifesta nas propriedades globais, fenomenológicas de massa e raio. E é isso que eu faço. O que eu faço são modelos diferentes para isto, para explicar curvas de massa e raio. Qual é a principal diferença entre uma estrela de nêutrons e uma estrela que eu falei que talvez exista de quarks? É isto. A estrela de quarks tem uma propriedade. Quando a pressão vai a zero, a densidade de energia não vai a zero. Por quê? A estrela de quarks, ela é essencialmente segurada pela força forte, não mais pela gravitação. Então eu posso ter como núcleo uma determinada situação onde a pressão dessa matéria é zero. Por quê? Porque a força é atrativa entre os quarks. Então, se a força é atrativa entre os quarks, eu posso ter muitos quarks, portanto, uma densidade de energia muito alta, mas o sistema não quer ir embora, está preso. Então, na superfície da estrela de quarks, que a pressão é zero, a densidade de matéria não é zero. Numa estrela de nêutrons, a pressão só vai a zero quando não tiver nenhum nêutron, nenhuma matéria. Então, essa particularidade de que a superfície, a gente fala que é uma sharp surface, uma superfície muito dura, quer dizer, a estrela chega lá, na hora que ficou com pressão zero, a superfície dela, a densidade é enorme, pá, como se fossem essa parede violenta. A estrela de nêutrons não, a densidade é muito baixa. Eu vou lá, bato e eu afundo com a minha mão. Então, isso aqui faz com que a relação massa-raio da estrela, uma estrela de nêutrons, de quarks, seja muito diferente da de uma estrela de nêutrons. Estrela de nêutrons, em princípio, quando o raio diminui, a massa aumenta. Uma estrela de quarks, a massa vai essencialmente com o raio oculto, que é como se fosse aqui, essa densidade da matéria é aproximadamente constante dentro de uma estrela de quarks.
Então, se for constante, tira para fora da integral. Qual é a integral de 4πr ao quadrado é r ao cubo. Então, a massa cresce com r ao cubo. Então, a massa cresce com R, estrela de quarks, tá? Densidade constante. Estrela de nêutrons, densidade sai do centro, bem alta, e vai a zero na superfície. Aí, o comportamento é diferente, vai diminuir, a massa aumenta. Então, estas propriedades globais vão identificar se você tem dentro da sua estrela quarks ou prótons ou nêutrons, por exemplo. Então, essa é que é o que eu falei, pelas propriedades externas, identificar a matéria que está no interior das estrelas. Então, esse é o nosso trabalho, e aqui está os diversos modelos, que eu já falei para vocês. Pode haver, sim, em princípio, aqui nós temos núcleos, depois aqui matéria nuclear, e aí nós podemos ter um coração de quarks, o D e S, que são esses quarks que montam os prótons, partículas mais pesadas com os nêutrons, que a gente chama de híperos, tá? Ou uma estrela puramente de quarks, com uma pequena superfície de ferro, tá certo? Para segurar essencialmente a estrela. Essa estrela aqui se chama estrela pura de quarks. Então, esses são os diversos modelos, e eu diria tudo o que a gente faz aqui é tentar descobrir, se fosse só nêutrons, tá, sem forças nucleares, já falei que eu conseguiria segurar uma massa de 0,7 massas solares. Mas as estrelas, a gente sabe que as massas são 1,4, 1,5 massas solares. Não foi isso que a gente pediu? Então não basta o princípio de Pauli, quer dizer que tem que se colocar força nuclear repulsiva, que gera pressão positiva, entre os prótons e os nêutrons. É isso que eu faço. Diversos modelos nucleares que produzem força repulsiva entre os prótons e os nêutrons, aumentando a pressão dentro da estrela para que a massa saia de 0,7 e vá para 1,4, 1,5, 1,8. Dependendo dos modelos, esses são modelos relativistas, que é o que eu trabalho, as massas podem ir de 1,5 a 2 massas solares. Até hoje, não há nenhuma estrela com mais que 1,8 massas solares. Tá? Nenhum pulsar detectado. Mas se aparecer qualquer estrela que tenha, por exemplo, umas massas muito elevadas, aí a gente vai ter que entender que a força de matéria que está lá dentro parece que talvez não seja só de prótons e nêutrons, ok? Então, eu vou pular tudo isso. Essa é a matéria de quarks, as estrelas estranhas, que eu já falei para vocês que a principal diferença é que a massa cresce com o raio ao cubo para uma estrela estranha, e deixo aqui essa parte minha que eu estou trabalhando, que são estrelas com carga, que é uma ideia que eu tenho que trabalhar, só que eu digo que pode ser que haja uma superfície pequena dentro da estrela, uma espécie de uma camada, que seja polarizada, como se fosse essencialmente uma matéria, digamos, com uma parte positiva, devido essencialmente aos quarks, U e D, tá, que tem carga positiva, porque aqui o quark estranho já desapareceu, para quem sabe um pouco de quark, e aqui seriam elétrons. Tá? Então, este efeito pode gerar campos elétricos, e aí é muito bonito que a física o meu modelo seria que na superfície das estrelas, perto da superfície, eu teria campos elétricos elevados. E uma coisa bonita que eu termino aqui para vocês é que se eu tiver carga dentro da estrela, a equação de equilíbrio de Weierstrass modifica. Porque aí eu vou ter uma parte repulsiva, que é a força coulombiana, como é natural, carga positiva ou negativa do mesmo sinal se reclama, há uma repulsão, mas a gravitação, a força gravitacional, os termos relativísticos, a densidade de energia, isso aqui é, para quem sabe o eletromagnetismo, isso aqui é 2 sobre 8π, tá, essencialmente. Então a pressão do campo elétrico, certo? Muda a pressão do gás e também muda a própria métrica. Então o campo elétrico acopla com a gravidade. Então o campo elétrico pode reduzir a força da gravitação. Isso é que é bonito. Porque Einstein disse o seguinte: tudo que é energia acopla com a gravidade. Só o campo elétrico é energia. Então o campo elétrico pesa. E esse efeito está aqui. Então a massa da estrela não vai ser só a parte que vem dos prótons e nêutrons, vai vir uma parte também que vem da energia do campo elétrico que está dentro da estrela. A energia do campo elétrico gera massa para a estrela. E essa porcentagem pode chegar, nas minhas contas, a uns 10% da massa de uma estrela. Neste caso, assim, de campos máximos, né? Porque é claro, se o campo for muito elevado, aí a estrela tem uma repulsão tão grande que a força coulombiana, certo? Ganha da gravitação, que é sinal negativo, e a estrela explode. Você tem o máximo de carga para que esta parte positiva
possa ser balanceada pela parte negativa, porque a pressão tem que diminuir do centro para a superfície. Então, isto aqui, a soma desses dois tempos tem que ser negativo. Bem? Tudo bem, então é isso. Aí, provei aí que pode haver aí uns 500 metros na minha estrela com um campo elétrico. Claro, são modelos, tá certo? Eu estou agora tentando, vou para Roma, como os meus colegas sabem, agora em novembro, por um ano, trabalhar com astrofísica para tentar fechar esse modelo, ver, mostrar onde é que isso podia se manifestar em fenômenos físicos, para não ser apenas uma ideia teórica, mas seja realmente alguma coisa que os fenômenos que nós observamos ajudem a explicar. E senão também, se eu não conseguir explicar nada com essa minha ideia, ninguém vai acreditar. Vai dizer, ok, fica a sua ideia. Agora, se eu explicar, então, aqui eu só mostrei quando você aumenta a carga numa estrela carregada, como você tem força colombiana, que é uma força repulsiva, aumentou a carga, a massa aumenta e o raio aumenta. Essa é a física de uma estrela carregada. Tem mais força colombiana para fora, então posso ter mais massa. Então, as estrelas têm mais massa e mais raios maiores, processos são maiores. E aqui, só para terminar, queria dizer que quem quer saber um pouco mais de estrela de nêutrons, eu só falei do interior. Tem gente que trabalha só com a crosta. Aqui, peço desculpa não ter falado muito da parte de estrela de quarto com mais detalhe, mas também eu já falei, vai fazer agora exatamente 1 hora. Obrigado. Muito obrigada. Pergunta? Ninguém se sente com coragem de perguntar? Ignorância. E quais são os dados das estrelas que são observados especificamente? Então, o que o pessoal normalmente observa bem são massas. Os raios é o maior problema até hoje. Né? Claro, a gente mede raios por paralaxe, essencialmente, tá certo? Mas como muitas vezes esses pulsares, né? Alguns estão na nossa galáxia, mas outros chegam a ficar até meio fora, mas quer dizer, as distâncias são muito grandes. Então, há grande incerteza ainda no raio. É por isso que ao ter telescópios fora, onde você consegue. Por que os telescópios agora de raio-x, raios gama, estão todos fora da atmosfera? Por que estão todos em órbita? Porque a atmosfera absorve muito da radiação de raio-x e raio gama não chega quase nada aqui. Então lá fora está limpinho. E aí a precisão está muito maior agora. Então, eu estou tendo agora apenas acho que alguns centímetros de raios, de água, em dúvida nos raios. Então, quer dizer, o grande progresso vai ser quando o raio conseguir ser bem determinado numa estrela. Porque aí esses modelos vão ficar muito, digamos, a faixa de massa de raio de uma estrela vai ficar tão bem definido que você realmente vai poder excluir. Não, isso aqui não existe, essa matéria é muito dura, essa interação que o professor Malheiro inventou pode esquecer, entendeu? É isso, mas é massa de raio e luminosidade também. O pessoal mede muito também a luminosidade, que é essencialmente o fluxo de energia que chega, né, por unidade de área, se não entender nada, e também dá informação. E depois, é claro, movimentos, como é que se fala, os períodos. Estão aqui lá, campo magnético, período, só o campo magnético é sempre medido um pouquinho em função do modelo de dipolo, né? Entendeu? Porque você mede o comprimento, mede a variação do período, mede o período, mede, né, a massa, e aí vai ver, para fechar, o campo magnético tem que ser tal valor. Então, é sempre um grande problema que existe isso aqui. É tudo à mercê do nosso conhecimento. Vocês tiveram aqui uma palestra de matéria escura, que eu fiquei sabendo aí da Fátima. Sim, é Fátima. Qual é o problema? Será que existe matéria escura e energia escura? Sei, talvez não. Talvez a física é diferente, é em grandes escalas. Nós usamos a física que a gente conhece na nossa Terra. Pode ser que haja alguns fenômenos que a gente não conhece aqui. Então, mas é isso, quer dizer, a gente mede massa, raio, luminosidade, né? E no Brasil tem os grupos experimentais, não são muitos, mas tem alguns mais ligados ao IAG na USP, né? Que estão trabalhando nessa parte. Mas é bonito, ele envolve muita física, isso que eu digo, diversas áreas da física. Para o engenheiro, eu acho que é mais como uma curiosidade, mas para ver que aquela coisa que ela está aprendendo lá na... Cristina, grupos já decidiram que vai ser física. Ah, é? Então, é uma área muito interessante. E quem quiser interesse, não só comigo, mas também com o professor do IAG, o Jorge Orvati,
Nós temos um projeto temático da FAPESP, que é um projeto especial para a FAPESP com todo dinheiro, que envolve alunos, mestrado, doutorado, bolsas. Não falta dinheiro, só falta gente para trabalhar. Queria fazer um comentário aí. No começo você disse que para algumas pulsares a taxa de variação da frequência, né, não bate com o que você esperaria do modelo puramente Nicolau. Isso, que é 3. Mas aí também então existe um outro mecanismo de perda de energia. Provavelmente seja de coronas gravitacionais. Pode ser uma evidência de que o pulsar é um objeto deformado. Então, exatamente, o modo como foi determinado, como você sabe, ondas gravitacionais até hoje nunca foram detectadas diretamente. Ninguém nunca mediu uma onda gravitacional. O que existe, que deu o prêmio Nobel, é uma medida indireta, que foi feita por Taylor e um outro cara que eu estou tentando lembrar o nome, onde eles exatamente fizeram, durante 10 anos, acompanharam o pulsar e viram que a perda, digamos, de rotação do período, fitava muito bem se, além disto, houvesse perda por onda gravitacional. Então, e aí, agora o Jorge Arvado tem um modelo também de ventos magnéticos. Então, além de coisa, haveria ventos. Aqueles ventos estariam também levando matéria, e isso você pode reduzir esse Bragg índice de 3 para 2, 2,5. Mas quer dizer, mas mesmo assim, estão sempre nesta faixa, de 2, tá? 2 e pouco, não é que está muito fora. Mas para este pulsar que eu mostrei, o crab lá do caranguejo, até que foi, nesse aí funciona mesmo. Então, provavelmente porque o pulsar do caranguejo seja bem esférico. É bem esférico, e o professor aqui, Marcelo, quis chamar a atenção, é que onda gravitacional, para você emitir uma onda gravitacional, o seu corpo tem que ser mais ondulado, e só emite onda gravitacional em quadrupolo. Vocês aprenderam física já, tem o monopolo, que é a carga elétrica, o dipolo e o quadrupolo. Só o quadrupolo emite ondas gravitacionais, e o quadrupolo exige deformação, quer dizer, tem uma espécie de um elipsoide. Né? Então, o corpo esférico não emite, não tem quadrupolo, né? Só tem monopolo. Né? Mas é bonito essas coisas, quer dizer, não sei quanto ficou muito chato, mas a ideia foi trazer um pouco de física para um assunto muito complexo. Não, eu só ia te falar que você não comigo bem caiu. Aí tem calma. Pensei que você dá aula de física. Não, física que sabe que promoção. É mesmo? Você não tem nada assim de física básica? Não. E quem não tem física? Aqui os outros. Tem, mas quando eu entrei aqui, entrei no departamento de física. Quem dá física são outros professores. Gonzaga. Gonzaga. Grande nessa aí. A culpa é toda deles, os alunos não entenderam. Não estou ouvindo nada. Existe fenômeno de dualidade, qual é realmente se trocar a campo elétrica com a corrente, vice-versa, existe propriedade. Aqui não, pois é. Se você quiser. Pois é. Este efeito, que é muito bonito, é um efeito pura. Uma coisa que eu já escrevi no trabalho e está expulsado, mas é uma coisa muito. É um efeito puramente genuíno da relatividade geral. O campo elétrico, a energia associada ao campo elétrico, vai mudar a gravitação. Isso nunca aconteceria em física newtoniana. E física newtoniana, aquela equação lá que eu escrevi aqui, onde é que está a estrela carregada aqui, essa equação aqui. Essa equação, você ia ter este fator e a força gravitacional, a força colombiana, não ia ter nada disso. Então seria uma força elétrica e força gravitacional. Agora o elétrico misturou com o gravitacional. Agora o campo magnético também vai produzir, só que o campo magnético, como você bem sabe, certo? Não envolve o componente temporal, né? Só envolve as componentes espaciais. Então o campo magnético vai gerar assimetria na sua estrela. A estrela não vai ser mais esférica. E esta equação é esférica, tem simetria esférica. Então o campo magnético é um problemão. Você vai ter um gradiente na direção do campo, um gradiente na direção perpendicular, vai ser uma espécie de uma estrela cilíndrica. Mas se você fizer um modelo de estrela cilíndrica, então você pode trabalhar com o campo magnético. E aí também vai haver efeitos assim, mas não é assim tão bonito como E vai com B, tipo assim, colocar aqui P2 sobre 8π, P2 sobre 8π, porque
Claro, você pode dizer que uma energia associada ao campo, assim, digamos, sem levar em conta a direção, você tem pode botar, mas só que se tiver rompimento, vai haver também fontes de assimetria, digamos, no seu sistema. E você dizer, não, vou só pensar na densidade de energia, o resto eu esqueço. E tem gente que faz essas contas, põe o campo magnético debaixo da estrela e vê qual é o efeito do campo magnético na massa, etc. Eu sou um pouco crítico, porque acho que se o campo magnético for capaz de V2 sobre 8π ser da ordem da pressão, quer dizer que a pressão magnética é igual à pressão gravitacional. Então a estrela estará deformada, nunca será esférica. Se a pressão do campo magnético for muito menor que a gravitacional, pode esquecer que não vai mudar nada a sua massa ou raio. Então, quer mudar a massa e raio, a pressão do campo magnético tem que ser da ordem da pressão gravitacional, a estrela é deformada. Então não pode usar esta equação que é esférica. É mais complexo. Então é bem forçar uma barra, botar lá o efeito do campo magnético e querer manter a estrela esférica. Agora, é isso, essa é a minha opinião. Então, o campo magnético é muito mais difícil, como você sabe, eletrostática não há direção. Vai para a magnetostática, tudo que era equação do potencial escalar, agora o potencial vetor são 3 componentes. Mesma coisa, vai para o campo magnético, tudo é 3 componentes. E é por isso que todo mundo foge, eu por enquanto estou fugindo, todo mundo foge. Mas tem gente trabalhando em campo magnético assim, consistente com gravitação. Os franceses fizeram até um programa muito difícil de entender, porque é resolvido com método espectral, onde as equações reais são resolvidas com campos magnéticos, aí você dá a forma dos campos magnéticos. Só que aquilo lá é... Eu já tentei com estudantes, desde que eu comecei a trabalhar, 5 anos, que eu tento arrumar um estudante que consiga entender para eu poder trabalhar. Não tenho tido sucesso. Não, entender assim, conseguir operar o negócio, não as equações GT, mas conseguir ter um programa, ter desenvolver um conceito, que é um problema muito complexo numérico. Numérico aqui, eu omiti um pouquinho, mas o numérico também existe. Hoje o Marcelo teve ensinando equações diferenciais, são 2 equações, tá certo, diferenciais acopladas. Então esse problema também tem um lado numérico interessante. Não é muito difícil, mas é interessante, né? Tem a sua complexidade. Você tem que dar uma tabela com pressão e densidade de energia de fora, e a cada ponto o programa vai lá, interpola e acha como é que a pressão variou por lá e volta lá, acha a pressão, enfim, é um trabalho, não é? Então, sem cálculo numérico você não resolve estas equações. Mas não é muito complexo. Para uma série. Muito obrigada.